Olá pessoal, eu sou o Jailton e é um prazer mais uma vez conversar com vocês. E agora eu tenho aqui do meu lado o Jairo. O Jairo, ele é o meu sócio, ele é o meu irmão e ele é o projetista visual. Toda essa estrutura que você está vendo aí, se você estiver dentro da nossa plataforma de estudo, foi ele que idealizou. Então na empresa nós temos 3 profissionais: o programador, o design e nós temos o front-end. Então tudo acontece com essas 3 pessoas. Então ele é responsável por toda essa identidade visual do nosso site, tudo é ele que faz. Bem, mas o objetivo de nós estarmos aqui nesse vídeo é falarmos um pouco sobre o processo de aprendizado e também sobre o conhecimento. Nós escolhemos conversar com vocês antes de liberarmos a formação, propriamente dito, porque nós entendemos que você precisa mudar um pouco o seu paradigma, você precisa mudar um pouco a forma como você estuda. Se você observar, na internet hoje está cheio de conhecimento. Se você colocar, por exemplo, a palavra curso de PHP, curso de Java, curso de Delphi ou curso de qualquer outra coisa, você vai encontrar uma infinidade de coisas. Se você colocar no YouTube, por exemplo, você vai encontrar um vídeo interessante e linkado a ele você vai encontrar uma série de outros. E você vai ficar, se você for atrás de assistir a todos, você passa o dia inteiro e você não consegue aprender absolutamente nada. É interessante observar isso porque hoje existe o excesso de informações. Antigamente tudo era muito difícil, complicado, né, de se encontrar assunto para você estudar. Hoje não, hoje tem excesso e a pessoa não sabe simplesmente por onde começar. E ainda tem um outro problema, que as pessoas não têm a disciplina de ir do zero e indo passo a passo. Ela quer logo pular de fase, já quer sair programando, já quer sair fazendo seus primeiros sistemas, e isso atrapalha, porque ela não tem a base suficiente. E é nisso que o método Agro se difere, porque antes de qualquer coisa, nós ensinamos a teoria, para depois você ir para a prática. Mostramos não apenas como fazer, mas o porquê que você tem que fazer. E isso é fundamental. Então quando nós escolhemos gravar esse vídeo, é porque nós queremos que você mude um pouquinho a forma como você estuda. Se você veio para o Método Agro achando que quando você viu a nossa apresentação, você viu que a gente apresentou vários conteúdos. Se você veio achando que você vai aprender tudo de uma vez, não é bem assim que funciona. Na verdade, você precisa ter um caminho, você precisa trilhar um caminho. Você precisa primeiro criar as suas bases, criar as suas teorias. Existem cursos que vão direto na parte prática, mas só que não funciona. Se você for desenvolver qualquer sistema, qualquer coisa, por mais básico que seja, para que aquele sistema possa se sustentar, você precisa de uma série de conhecimentos básicos. E se você não tem esses conhecimentos, você não consegue aprender. Eu vou te dizer uma coisa bem interessante hoje. Deixa o Jairo falar e depois eu volto. Porque o interessante disso, porque muitas das vezes, em muitos cursos que a gente vê, o que acontece? Você até consegue concluir o projeto dele, mas no final você não sabe o que fez. Você só sabe até enquanto está seguindo o que o professor está falando. Mas depois você não sabe. É tipo quando a gente está na escola, que o professor está lá dando aula de matemática e você, naquele momento, sabe. Mas na hora da prova, você tira a nota baixa, porque pensou que sabia e achou que não precisava mais estudar. Aí no fim, infelizmente, o conhecimento não foi absorvido. Você meio que decorou aquele espaço, mas não entendeu. Então aquele conhecimento não valeu, não se tornou conhecimento, apenas informação. O Método Agro, ele vem exatamente para resolver essa questão. Eu vou dar um exemplo para você que acontece muito hoje em dia. Inclusive, nós temos alunos que já relataram isso, né? Inclusive nos testemunhos, nos depoimentos, você pode identificar isso. Talvez seja o seu caso. Muita gente hoje até programa. Porque para você fazer um programa hoje, você nem precisa aprender a programar. Porque você pode comprar um curso que te ensina como criar um sistema, como criar um site ou coisa parecida, ou você pode, por exemplo, copiar códigos. Na internet está cheio de códigos. Então, muitas pessoas simplesmente saem copiando e colando código, emendando ali, e ele tem sistemas prontos. Eu conheço o caso de uma pessoa que vendeu um sistema, e ele desenvolveu, um site, uma coisa simples. E na hora que o cliente precisou fazer uma coisa diferente, ele não sabia como mexer. E eu disse, rapaz, se tu tivesse estudado só um pouquinho, tu teria aprendido. Ele foi lá, estudou e ele entendeu que realmente é isso. Então, esse é um problema hoje, porque as pessoas acham que a pressa vai resolver. Que, não, eu tenho logo que começar, para que eu vou perder tempo lendo? Para que eu vou perder tempo entendendo essas teorias? Isso é bem aí que está o grande erro.
Na verdade, o que ele falou aqui é uma coisa extremamente importante, porque veja bem, se eu apresentar para você, como na nossa formação, você pode observar que o desenvolvimento de sistemas nós vamos ter lá no último nível. É exatamente no último nível que ele deve ficar. Porque você, quando você chega a desenvolver um sistema, significa que você já aprendeu banco de dados, lógica, arrays, tudo. Você já aprendeu tudo e agora você está pronto para você realmente desenvolver alguma coisa. O objetivo do método Ágora é tornar você independente de qualquer outra coisa. É você chegar, conversar com o cliente, saber qual é o problema do cliente e ter a solução para o cliente. É você saber pensar, raciocinar em cima de um determinado assunto. É você ter independência e saber estudar e como estudar. É exatamente por isso que nas formações de programação a gente evita ensinar programas gráficos. Para quê? Para que você não se vicie, não fique dependente de uma ferramenta. Então o que acontece? Você vai ver que durante todo o curso você vai aprender diretamente em programas simples como Notepad++, diretamente no código. Exatamente. Porque o que importa para nós é que você aprenda, não seja apenas um mero utilizador de ferramentas, porque isso não te faz um programador, não te faz um design ou qualquer outra coisa. Nós queremos que você de fato aprenda, saiba resolver o problema na vida real, diante do cliente, e saiba oferecer o seu serviço de qualidade, não seja apenas batedor de prego, né? Exato. Não, a gente quer saber por que você tem que bater naquele prego. Essa é a diferença. Esse tópico que ele colocou é interessante. Porque assim, ó, muita gente até se acha programador, mas ele usa em programas de interface gráfica. Programa de interface gráfica, ele é bom. Tanto que nós temos um módulo lá na frente chamado de frameworks, onde nós vamos estudar as frameworks. Perfeito, sem problema nenhum. Ele é bom para agilidade. O processo de aprendizado, ele tem que ser entendido da seguinte forma. Quando você está aprendendo, você não precisa de velocidade, você precisa de entender as coisas. Se você está aprendendo um determinado assunto, quanto mais braçal aquilo for, quanto mais repetitivo aquilo for, quanto mais digitar você precisar for, quanto menos o programa fazer coisas para você, melhor para o seu aprendizado. Porque nessa fase você está aprendendo. Depois que você aprende, você então, agora você está preparado, você já sabe. Aí você passa para a segunda fase, que é a fase da agilidade. Porque você não pode fazer um sistema todo baseado, por exemplo, se você programa em Java, feito no Notepad++, no Gel. Você precisa ter alguma coisa que possa realmente te ajudar a agilizar aquilo. Mas desde que aquela ferramenta não te torna independente. A pergunta que você tem que fazer é, se eu tirar essa ferramenta, eu vou conseguir saber? Ou eu estou entendendo o que esses códigos que essa ferramenta está colocando para mim? Se eu conseguir responder essa pergunta, então você está no caminho certo. E é interessante chamar a atenção porque você tem que cometer erros. Porque são esses erros, exatamente, às vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Porque é melhor você cometer os erros enquanto está estudando, do que cometer o erro lá no sistema do cliente, onde o sistema já está no ar e não pode parar, e cada dia que parar, o teu cliente vai sofrer prejuízo. E isso também vai ser prejuízo para você, porque você vai ser conhecido como um mau profissional. Exato. E a gente não quer que você faça isso. A gente quer que você esteja preparado, de fato, qualificado para atuar no mercado de trabalho. Por isso que a gente se preocupa muito em que você, de fato, venha aprender da base e vai subindo por níveis, para que assim, quando você começar a desenvolver o seu sistema, você saiba exatamente o que está fazendo. Não seja apenas utilizador de frameworks. Frameworks é bom, é interessante? Sim. Mas, antes de tudo, é interessante saber o porquê e como utilizar aquilo. Mesmo que você... É isso aí. Porque falar de programação não é comigo. Não é programador. Mas o que ele tocou é fundamental. Pessoal, se você seguir o método Ágora, não tem como você não aprender. Porque ele está projetado para você ter uma escada. Você vai crescendo aos poucos. Realmente não tem como aprender. Aqui atrás de mim você está vendo um monte de livros. Você está vendo? Um monte de livros. Significa que o que nós aprendemos através de livros, através de estudos, é a gente que faz.
E pode ter certeza que você vai cometer muitos erros. E é muito, mas muito importante que você realmente cometa esses erros. Existe uma coisa na mente da gente que é assim. Se eu disser para você assim, se você tiver... na programação também, uma coisa importante é que você não pode... como é que eu posso dizer assim? Só aprende fazendo. Então, se você ficar É tipo a matemática. Isso. Só aprende praticando. Só aprende praticando. Se eu ficar falando, se você pode ficar assistindo videoaula de programação a vida toda. Mas você precisa de uma ação, de uma atitude mental. Quando você para o vídeo antes de fazer, quando eu passo um problema, um algoritmo, e você tenta resolver, o que acontece? Mesmo que você não saiba como resolver, mas pela sua atitude mental de tentar resolver, a sua mente começa a criar conexões. Ela fica procurando aquelas conexões. E como você não tem o conhecimento, ela não encontra, lógico. O que acontece depois? Depois que você tentou fazer, e aí não conseguiu, aí você vê alguém fazendo, na hora que você vê alguém fazendo e responde exatamente aquilo que você estava procurando, a sua mente então faz aquela conexão, ela encontra a solução. Na próxima vez, você já vai saber aquilo, porque você tentou. E é nesse processo de acerto e erro é que você vai crescendo. Só que muita gente não quer fazer isso, porque isso dá trabalho. Muita gente quer a coisa de imediato. E uma coisa que você tem que ter em mente, agora que você está no Método Ágora, quer seja matemática, quer seja design, quer seja programação, você está no Método Ágora. O Método Ágora ele entende todo esse processo de aprendizado. E tudo que nós formos ensinar para você, nós já vamos subentender que você não sabe de nada. Mesmo que você saiba que você tem conhecimento zero e que você precisa se tornar um profissional completo, independente daquilo que nós estamos passando para você. Então, nós não estamos preocupados com o tempo. O tempo, ele não é tão importante quanto o seu aprendizado. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Digamos que você... vamos lá, vou usar a linguagem PHP como exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Digamos que você está querendo fazer um sistema de cadastro, um sistema simples de cadastro. E você encontrou um curso que vai te ensinar a fazer esse sistema. E ele te ensina a fazer isso em 2, 3 horas. É claro, para quem sabe, pessoal, faz rapidinho. Ótimo, você fez aquele sistema. E aí eu volto àquela pergunta inicial. Você entendeu o que foi feito? Não. Você ganhou tempo? Você fez em 2 horas. Eu pergunto, você ganhou tempo? Não. Agora imagina comigo, daqui a 2 dias, 3 dias, sei lá quando, um cliente, você encontra um cliente e ele precisa que você desenvolva um outro cadastro. Aí eu pergunto, você vai saber fazer? Não. Você sempre vai recorrer àquele conteúdo, você vai estar sempre voltando para você pesquisar aquilo porque você não aprendeu. Agora vamos a um outro raciocínio. Digamos que você gastou um mês para fazer o mesmo cadastro. Só que é o seguinte, você gastou um mês, mas no final desse mês você aprendeu. E agora qualquer pessoa que pedir para você fazer um cadastro, você faz na hora, porque você aprendeu. Eu pergunto, você ganhou tempo? Você ganhou tempo. Você viu a diferença proporcional aí de tempo? Então, se você acha que uma coisa imediata pode ganhar tempo e uma coisa que demora, mas que você entende, então é diferente esse conceito. E é essa mudança de conceito, essa mudança de paradigma, é por isso que nós estamos aqui falando para você que o Método Ágora, ele vai trazer isso para você. E vocês podem observar que o Método Ágora, ele é aplicado não é apenas à programação. Ele vai ser aplicado para design, para português, concursos. Certo? Porque aqui, o que está em foco é o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem ele funciona para qualquer disciplina, qualquer coisa que você faça, porque o processo é o mesmo. Todo mundo tem dificuldade em alguma coisa e todo mundo tem facilidade de aprender algo. Então o Método Ágora, ele faz a junção desses 2 tipos de pessoas. Por isso que a gente sempre parte do pressuposto que você está com conhecimento zero. Por quê? Porque aqui a gente nivela todo mundo. Porque não adianta eu querer ensinar Photoshop para o Jailton, que ele não vai aprender. E não vou mesmo não. Do ponto que ele está, ele não vai aprender. A mesma coisa, ele querer me ensinar qualquer linguagem de programação. Por quê? Porque, primeiro, não me atrai. E design também não atrai. Mas, assim, se eu for me colocar para aprender programação, eu vou ter que começar do zero. A mesma coisa Jailton. Não adianta eu simplesmente chegar Jailton, usa a ferramenta Paint-Tool, usa a ferramenta Seleção. Não adianta, porque ele não sabe para que serve essa ferramenta. A mesma coisa usar uma linha de código, eu só vou pegar, copiar e jogar aqui no
no sistema lá que eu estou desenvolvendo. Ele não sabe falar de programação. No sistema que eu estou desenvolvendo, o resultado, eu posso até ter um resultado bom, mas eu não sei o que aconteceu. E o grande problema é quando eu estou diante do cliente. E tu pode ter certeza que sempre dá problema. Sempre dá problema. Então o que acontece? Da mesma forma como ele falou que tira a ferramenta e vê o que é que você faz, a mesma coisa acontece quando você vai desenvolver uma identidade visual para o cliente. Se você sai baixando template, tudo bem, tu pode até fazer, né, uma identidade visual bacana, mas, né, vai ficar igual, corre o risco de ficar igual para outro cliente. Por quê? Porque você baixou um template. Corre o risco de um outro profissional estar usando o mesmo template do seu. E corre o risco de repente estar vendo a concorrência, de repente suja 2 templates semelhantes, só mudou a cor. A fonte é a mesma, o tamanho, só mudou a cor. Então o teu cliente vai ver isso, esses 2 aqui não são profissionais, são apenas utilizadores de templates. Isso qualquer um faz. E aí é que vem o famoso sobrinho, né? Isso é serviço de sobrinho. É aquele serviço que o meu sobrinho faz, mais barato, e você fica vendo navios. Por quê? Porque você está agindo como sobrinho. Agora, quando você parte a agir como profissional, e o profissional é aquele que se dedica a ler livros, a estudar de fato, fazer exercícios, errar fazer sozinho, de novo, exatamente, até acertar. Roberto Chinachique, ele tem um texto onde ele fala que os profissionais de verdade, eles trabalham na madrugada, porque enquanto todos estão dormindo, descansando, aquele cara que tem um objetivo, que quer aprender, ele está estudando, e ele é igual a todo mundo, trabalha durante o dia, tem dificuldade, tem conta para pagar, é igual a todo mundo, ele não tem nada especial, só tem uma diferença, que ele sabe onde quer chegar, e é isso que a gente quer que você faça, que você, se você não tem um rumo, a gente vai ajudar você a ter esse rumo, entendeu? Mas o importante é que você chegue no objetivo e seja o profissional que você quer ser. Muito boas essas palavras do Jair. Eu vou continuar aqui nesse gancho. Pessoal, hoje, além do conhecimento, simplesmente do conhecimento, código por código, você nem precisa de ninguém. Porque se você for ver, sempre ele fala do design, eu falo de programação, cada um puxa para o seu, né? Mas código por código, se você for ver, toda linguagem de programação tem a sua como é que chama, meu Deus? A sua... Rapaz, tem um site oficial. Esqueci o nome. Tá, enfim. A documentação, pessoal. Tem a sua documentação e lá tem tudo que cada função faz, tudo ele tem lá. Então, se você quiser, você pode aprender só. Mas essa não é a questão. A questão é o tempo que você vai gastar para isso. Quando nós desenvolvemos o método Ágora, nós já percorremos esse caminho. E pegando o gancho dele, disse que os profissionais trabalham na madrugada, eu quero que você tire da sua cabeça, definitivamente, a ideia de que as coisas são fáceis e são rápidas. Não existe nada fácil e não existe nada rápido. Tudo que é fácil e tudo que é rápido, vem fácil e vai rápido, do mesmo jeito, né? Então, para você, o que diferencia uma pessoa da outra é exatamente o tempo que ela se dedica àquilo. E muitas das vezes, a pessoa, ela quer uma coisa, um conhecimento, ela tem um conhecimento superficial. Mas às vezes não é culpa dela. Às vezes é porque ela não sabe onde pesquisar. Às vezes ela quer até estudar. Se você entregar para algumas pessoas essa quantidade de livros, ele não vai saber o que fazer e nem por onde estudar. Então, às vezes, a pessoa tem até boa vontade, mas ela não tem um roteiro, ela não sabe o que fazer. É aí que vem, novamente, o método Ágora. Porque no método Ágora nós já passamos por esse caminho. Vou te dizer uma coisa aqui, ó. E erramos bastante. E erramos bastante. Tudo isso que você está vendo aí, se você estiver no nosso site, na nossa plataforma, ou no nosso site mjailton.com.br, ou na nossa plataforma, tudo isso que você está vendo aí foi feito por programador, que sou eu, que não sabia nada e que aprendeu literalmente sozinho. E foi feito por um designer que não sabia nada e que aprendeu também literalmente sozinho. E foi feito por um front-end que não sabia nem ligar um computador e aprendeu sozinho. Então, quer dizer, nós já trilhamos esse caminho. Só que hoje em dia as coisas são muito corridas, então de repente você não tem esse tempo todo. Então nós reunimos a nossa experiência e criamos o método Ágora, que é exatamente isso. Agora, não adianta, pessoal, não adianta você tentar entrar no método Ágora com a visão antiga, com a visão de querer terminar logo, com a visão de querer logo ir para o final. Não vai adiantar, porque você vai acabar, olha só, você vai estar em um sistema excelente com atitudes iguais.
Quer dizer, se você não mudar a forma, se você não mudar o jeito com que você está fazendo, você vai continuar do mesmo jeito e você não vai ter o resultado esperado. Então nós precisamos, veja, nós não estamos mais vendendo nada para você. Você já comprou, você já pagou pelo nosso curso. Se nós não tivéssemos preocupado com o seu aprendizado, nós não estávamos falando isso para você. Nós não estamos vendendo um curso. Nós estamos querendo que você realmente tenha os benefícios pelos quais esse curso foi feito dessa forma. Nós criamos desse jeito porque nós entendemos que muita gente quer ganhar tempo, que muita gente quer aprender. E nós vamos ensinar para você tudo. Se você for comparar o conteúdo das nossas formações, todas elas, você vai ver que não existe nenhum no mercado que chegue próximo a isso. Porque nós estamos preocupados com o seu aprendizado. O que a gente quer, na verdade, é que você seja um profissional de fato. A gente não quer ensinar vocês apenas digitar códigos ou então apenas arrastar imagem daqui para ali e recortar ali no Photoshop. Não. Isso aí todo mundo faz, gente. E você pode aprender isso sozinho. O que nós queremos é mostrar para você o caminho do sucesso. Mas o caminho do sucesso, para ele ser percorrido, primeiro você tem que tomar a sua decisão. Primeiro você tem que decidir que quer ser um profissional de verdade. Ou então você quer ser igual a todo mundo. Porque se você não seguir os métodos, se você não seguir o que nós estamos falando aqui, o grande risco que corre é, você vai se frustrar e no final ainda vai dizer que pagou caro por um curso ruim. Nós prometemos uma coisa e não entregamos. O resultado é esse. Agora, se você se dedicar, se prontificar em querer aprender de fato, você pode ter certeza que você vai ser um profissional de verdade, você vai ser um profissional qualificado para trabalhar dentro da sua área que você escolheu. Você vai ser aquele profissional que o mercado vai atrás de você. E por que a gente tem a certeza em falar isso? Porque aqui quem está falando são pessoas que já passaram por todas as dificuldades que você pode imaginar. O Jailton, como programador, já passou por várias situações. Eu, como designer, já passei por várias situações. E assim, a gente já sabe essa dificuldade que você vai passar. Então, para que cometer os mesmos erros que nós? Exatamente. Se você pode já ir pelo caminho, eu não digo mais fácil, mas pelo menos não precisa cometer os mesmos erros. Né? Os seus erros você vai ter os seus próprios, pode ter certeza. Nem se iluda achando que não vai errar, porque você vai. Mas não precisa cometer o mesmo erro que o meu e o do Jailton. Os nossos erros, como eu falei no início, é necessário errar para poder ter experiência. Então, uma vez que nós já erramos, já temos essa experiência e estamos tentando passar para você. Quer seja programador, designer ou qualquer outra área. Mas que você, de fato, se dedique para ser o profissional que o mercado quer. Gente, porque tem muita gente por aí que sabe muita coisa, mas é igual a todo mundo. Entendeu? Quando o mercado vê um profissional de verdade, você pode ter certeza. Esse profissional escolhe onde quer trabalhar. Ele não fica dependendo de um patrão, ele não fica dependendo de uma empresa. Ele escolhe onde quer trabalhar. E se ele quiser não trabalhar, se dá o luxo de não trabalhar, ele não trabalha, ele mesmo faz, ele abre a sua própria empresa, ele já tem os seus próprios clientes, porque ele vai saber, ele tem bagagem suficiente, ele sabe do que ele é capaz e pode ter certeza que ele vai para cima e vai ser uma pessoa de sucesso. Mas antes de qualquer coisa, você tem que tomar uma decisão. Se quer ser um profissional de verdade, diferenciado, ou se quer ser igual a todo mundo. Em relação a isso, na nossa publicidade, nós falamos exatamente, né, que está sobrando vagas. Quando a gente falou isso para você, é porque realmente estão. As empresas hoje, elas querem aquelas pessoas polivalentes. Aquelas pessoas que façam várias coisas. As empresas hoje, ela quer pessoa que tem conhecimento. E vou dizer uma coisa para você, ó. Você tem uma grande vantagem, porque a maioria das pessoas não querem buscar conhecimento. Ou então não sabe onde buscar, ou então não tem condições de buscar. E se você está aqui, né, só para você ter uma ideia, se você está aqui, se você adquiriu, por exemplo, a formação PHP, por exemplo, só de cursos, atualmente, enquanto a gente está gravando esse vídeo, tem 65 cursos disponíveis para você aprender de todos os assuntos. Você não precisa aprender tudo de uma vez, mas está disponível para você, na hora que você quiser. E vou dizer mais uma coisa para você, ó. Se você parar agora, por exemplo, pense, por exemplo, quanto tempo você já perdeu na sua vida, porque às vezes a pessoa tem preguiça, né? Então, assim, imagina no ano passado, nós estamos em 2015, no ano passado, imagina se você tivesse gasto 2 meses apenas, 2 meses direto estudando,
como que você não estaria, né? Como que você estaria melhor? Então, se você se permitir passar esse tempo se dedicando, estudando, você vai conseguir. Uma outra coisa que é importante, não adianta estudar direto, você precisa viver. Tá? Não é agora porque a gente está falando isso, você vai estudar um curso atrás do outro. Não funciona assim também. Você vai ter uma sobrecarga de conhecimento e você não vai conseguir absorver. Ó, uma outra coisa, não fique... Ó, é assim, não, essa eu vou explicar depois em outro, senão eu vou dar aula aqui de como estudar melhor. Eu vou... No decorrer do curso, eu vou dando para você dica de como você pode absorver mais as coisas. Mas enfim, quer falar? O nosso maior objetivo aqui é que você mude a sua cabeça. Queremos dar para você os parabéns por você chegar até aqui no Método Agro. Se você adquiriu essa formação, que ela não é um preço assim tão... ele é acessível comparado com os outros, mas não é uma coisa assim que todo mundo tenha na crise que nós vivemos hoje. Mas se você adquiriu, pessoal, pensa comigo, você adquiriu esse produto, se você quer realmente mudar, por que que você não faz diferente? Então, realmente, siga o método. Ó, vou dar um exemplo para você, ó, já existem muitos alunos que mandam para nós projetos fantásticos, eu fico maravilhados, com... Isso é pior. Eu fico maravilhado quando eu vejo e a pessoa diz que antigamente ela não conseguia entender. Exatamente porque não para. A informação é... Ó, só para você ter uma ideia, hoje tem muita gente que não sabe mexer no Word. Não sabe mexer, mas não é porque o Word é difícil. É porque nunca parou para tentar entender como é que aquela tecla funciona, como é que aquilo funcionou. Ela consegue aprender um monte de coisa, mas às vezes o Word, o Excel, ela não consegue entender. Então é isso que acontece. A pessoa às vezes não para tentar entender as coisas. O Método Agro, ele vai fazer de você uma pessoa que passa a entender as coisas, a dominar as coisas. E que fique bem claro, não é necessário você decorar códigos, você decorar fórmulas. Isso não é preciso, isso não é necessário. Não é o decorar isso, porque você não precisa decorar. Se você precisar verificar uma determinada função, existe a documentação. Isso não é vergonhoso o programador verificar a documentação. Mas também o que adianta a documentação, você ter tudo ali se você não sabe para que serve. Igual aquela pessoa que escreve uma cola e às vezes um monte de fórmula e aí coloca a questão e ele tem a fórmula, mas não sabe para que serve. É mais ou menos isso. E outra coisa que é interessante, que você não tenha aquela mentalidade que nós tínhamos de primário, de escola, aquela mentalidade de escola. Eu estou aprendendo isso porque eu quero passar de ano. Então, eu adquiri essa formação, porque eu quero fazer uma entrevista de emprego, então eu vou aprender isso aqui, vou passar naquele emprego e pronto, depois eu esqueço. Então não vale a pena. Nem vale a pena você investir. Se você tiver essa mentalidade, você pode clicar lá no botão, mandar um e-mail para mim, pedir seu dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Porque esse não é o objetivo. Né? Eu não quero que você... eu não quero simplesmente que você compre porque eu preciso do seu dinheiro. Eu quero formar profissionais. Pessoas que realmente dominam aqueles assuntos. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como você vai começar a entender as coisas. E o Método Agro ele vai ser tão fantástico na sua vida que se você aplicar aqueles conceitos, você vai começar a aprender outras coisas que até então você simplesmente ignorava ou passava por cima. Mas para isso, pessoal, você tem que praticar o que a gente está falando. Não seja apenas meros telespectadores. Se você quer ficar só assistindo, o que eu aconselho para vocês? Assista um filme ao seu seriado preferido, que é muito mais vantajoso para você. Porque você vai estar perdendo seu tempo. Assistir por assistir, melhor assistir algo mais cultural, entendeu? Porque vai assistir seu filme, seus shows, seriado, porque você adquiriu esse curso para poder investir na sua carreira profissional. Quando você não faz o que está sendo passado, você está sendo desonesto, não é comigo, é com o Jailton. Você está sendo desonesto com você mesmo. A única pessoa que você não pode nunca jamais ser desonesto é com você mesmo. Você está se enganando. É como o jeito disso, é aquele efeito que a pessoa vai fazer a prova colando. Ela pensa que está ganhando vantagem, mas na verdade é desvantajoso. E onde é que ela vai perceber isso? No mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho não perdoa. Ele não perdoa. O mercado de trabalho não tem essa de ser filhinho de papai, ser filho de pobre, ser branco, preto. O mercado não faz distinção de cor, não faz distinção de sexo, de status, não. Ele quer aquilo e pronto. Se você não sabe, sai da frente porque a fila anda. Entendeu? A fila anda. Se você quer ser um profissional de verdade,
siga o nosso passo. Senão, o mercado vai dizer exatamente para você, com licença que a fila anda. Ó, em relação ao que ele falou, que o mercado não faz exceção, você pode até ter um pai rico que vai te apresentar numa empresa. E por consideração, o empresário te aceita. Mas só que tem o seguinte, na hora que você vai fazer o trabalho, você precisa do conhecimento. Talvez para você entrar, você até pode ser indicado por alguém, mas para você permanecer, você precisa de conhecimento. E é isso que a gente quer propor para você. E agora, olha que fantástico. A nossa preocupação com o profissional ela é tamanha que nós, além de entregarmos para você o conteúdo mesmo, conteúdo que você precisa, técnico, curso, lógica, aquela parte mesmo técnica de código, de ferramentas e tudo, depois que você concluir tudo isso, nós também temos uma outra parte, que é a parte do profissional, do empreendedor. É ali que você vai aprender como freelancer. Como é que você vai ganhar dinheiro como freelancer? De acordo com esse conhecimento que você adquiriu aqui no Método Água. Porque do que adianta você ter esse monte de conhecimento e você não ganhar dinheiro com isso? A não ser que você, como eu tenho várias pessoas de idade que já estão aposentadas e eles querem aprender a programar por diversão, para fazer as coisas que ele quer fazer. A não ser que esse caso, eu acredito que se você investiu é porque você quer aprender para você ganhar dinheiro, para você se destacar no mercado, coisa parecida. Então nós temos um nível que se preocupa exatamente com essas questões. Como é que você vai fazer a sua marca na internet? Como é que você vai contratar serviços gráficos? Ou como é que você vai oferecer, no caso dos seus... Como você vai se vender para o mercado. Né? Estou te interrompendo, mas falando... Né? Esse processo, tem uma palavra grega que eu gosto muito, chamada metanoia. E a metanoia ela tem dois sentidos. Ela tem sentido no sentido... Ela tem um sentido religioso, que quer dizer conversão, né? Converter alguma coisa, e também tem o outro sentido que é usado no meio corporativo, que é mudança de mentalidade. E é isso que nós queremos nesse módulo de empreendedor, que você tenha essa mudança de mentalidade, que você comece a pensar consigo mesmo como um empreendedor. Né? O conhecimento que você acaba de adquirir, agora você vai conseguir fazer a sua vida com isso, sendo esse empreendedor, começar a ver as possibilidades que você pode alcançar, aplicando esse conhecimento, quer seja programador, design ou qualquer outra coisa. E é necessário que você tenha essa mudança, porque você já vai dar um outro salto, né, já vai se diferenciar novamente das pessoas, porque você já não é mais um mero digitador de código. Você já não é mero utilizador de Photoshop. Você agora é um empreendedor. Você está com a mentalidade seguinte, de não procurar trabalhar numa grande empresa, mas sim ser um empregador. Veja a diferença como é isso. Porque a partir do momento que você tem essa mudança de mentalidade, você começa a acreditar mais em si. Agora, sendo claro, sincero, não estamos defendendo uma ilusão. Ser empreendedor é muito complicado, é muito difícil. Vivemos um país em que castiga os empreendedores, né? Já a gente sente isso na pele, né? Parece que se atua dá mais valor do que para quem quer trabalhar. Mas, no entanto, gente, é muito prazeroso você ver os seus sonhos sendo realizados. Estamos na estrada há... quantos anos? 8 anos. 8 anos. 7 anos. 7 para 8 anos. Para você ver, só agora nós estamos vendo os frutos verdadeiros. Né? Assim, estamos chegando aonde nós queríamos chegar. Né? Vejam que foi todo um percurso que nós tivemos, mas, no entanto, em momento algum a gente chegou e disse, olha, eu vou desistir. Não. Deixa eu só te interromper aqui rapidinho. Só que interromper, porque qual é a diferença da nossa trajetória para a sua? É que na nossa trajetória nós aprendemos tudo só. Ninguém, olha, eu e o Jair nunca fizemos um curso de empreendedorismo, não fizemos nada. A gente foi fazendo e a gente vai aprendendo, a gente aprendeu só. Essa experiência que a gente passou, que a gente teve, é que a gente está transmitindo para você. Pois é, e como eu disse antes, você não precisa cometer os mesmos erros que nós cometemos. A gente está encurtando o caminho de vocês. Não quer dizer que está facilitando. Só estamos encurtando. Né? Não é preciso você desviar da sua rota. Não, nós estamos tentando conduzi-lo, mostrar onde você pode chegar. Mas nesse caminho, como eu disse ainda há pouco do pai que indica o filho, né? Colocou lá. Agora você chegou lá, é com você. A mesma coisa aqui. Nós queremos mostrar para você como é
no modo metanoia, né? Nós vamos mostrar para você como é o processo para abrir uma empresa, né? O que você precisa saber, como é para contratar serviços gráficos, né? Criar sua logomarca, porque você precisa disso. Mídia, marketing, tudo isso, né? A gente vai explicar. Toda essa burocracia, né? Não se preocupe que nós vamos ter um coach que vai lhe orientar, né? Um amigo nosso que vai trabalhar com a gente aqui também, Isso. vai lhe dar essa orientação. Vamos tentar trazer um contador, né, Gil? Porque, acredite, o contador, todo mundo odeia ele, mas precisa. Mas precisa. Até para abrir a empresa precisa de um contador. Exatamente. Né? Então, pessoal, como você pode ver, nós estamos trabalhando o todo. O todo. E antes de nós, se você está assistindo a esse vídeo, é porque você já comprou a formação PHP, você já adquiriu a formação, não, uma das nossas formações. Né? Você está no módulo 0, onde nós estamos, um módulo introdutório antes de você entrar na sua formação propriamente dita. Então nós estamos só apresentando para você o que a gente tem para você. E olha que coisa interessante. Depois de tudo isso, como se não bastasse, nós vamos criar um intercâmbio entre os alunos. Nós vamos ter uma turma de design. Nós vamos ter uma turma de programador. Nós vamos ter uma turma de front-end. Será que essas 3 pessoas não podem criar empresas juntos? Será se um design não precisa, um programador não precisa de um design que não precisa de um front-end? Lógico que ele precisa. E nós vamos formar todo esse pessoal. E depois nós vamos criar um jeito de nós fazermos um intercâmbio. Mas isso nós vamos falar em outros vídeos. Eu só estou preparando a sua mente para você não entrar nesse curso ou nessa formação achando que, não, eu agora vou aprender e vou fazer um curso. Não, não vá nessa mentalidade. Se você precisa aprender esse curso que você adquiriu, PHP, Java, qualquer outra coisa, em um mês, peça seu dinheiro de volta. Você não vai conseguir. É o mais recomendado. Não é o nosso objetivo. Peça seu dinheiro de volta. Você não vai conseguir. O nosso objetivo aqui é criar coisa sólida. Você já viu. Na escola, quantos anos a gente estuda na escola mesmo? Eu acho que é assim. Quantos anos? Acho que... Vamos... Eu não sei quantos anos. Hoje vai até o 9º, né? Não, tudo. Vamos dizer que seja 12 anos. 12 anos você estuda, né? Vamos imaginar que... Eu não sei se não estou lembrado não. Mas vamos supor que seja 12 anos. E está contando aqui. Se for 12 anos, você imagina, você passa 12 anos na escola. E quando você sai, você tem que estar na faculdade. Mais 4 anos. Depois você faz pós-graduação e assim vai. Quer dizer, você está estudando um monte de vezes. Agora você acha que vai conseguir aprender isso aqui tudo em um mês? Não vai, pessoal. Não vai. Não vou iludir você, não vai. O que eu vou fazer é o seguinte, nós vamos encurtar e muito, né, e o tempo que você demoraria para estudar tudo isso sozinho, para aprender tudo isso sozinho. Isso nós vamos fazer, porque nós vamos te dar o passo a passo. Mas não adianta nada de entregar o passo a passo se você não se esforçar. Nós vamos ensinar o que você precisa aprender, pessoal. Não vão ficar enchendo linguiça, mostrando coisas que você não vai usar nunca na vida. Vai até usar, mas... né, mas a gente filtrou, né, em todos os modos, ensinar aquilo que você precisa. A gente não vai ficar só para encher de aula, para ficar bonito no currículo. Não, a gente não precisa disso. Não precisa disso, não é o nosso objetivo. Nós não estamos vendendo cursos, até porque você já comprou, né? Não, mas independente disso, nós não estamos preocupados em vender curso. A nossa preocupação agora, o nosso compromisso com você é fazer de você um profissional de verdade. Nós queremos dar o peixe e ensinar a pescar. Porque para nós não adianta você apenas ser o programador e no final não saber o que fazer com isso. Exatamente. Você perdeu um tempo da sua vida, pode acreditar. Perdeu um tempo da sua vida. Não é porque você é um cara que sabe programar, mas não sabe como usar esse conhecimento. Não adianta. Não adianta botar um motor de Ferrari no Fusca. Não vai andar. Uma outra coisa para finalizar esse vídeo, que já está bem longo, é dizer para você que nós brevemente estaremos criando a nossa equipe de programadores e todos vocês, nossos alunos, são candidatos a fazer parte dessa grande comunidade. E design também, viu? Mas isso a gente vai vendo lá na frente. Depois que a gente formar as turmas, a gente vai vendo isso aí. Então você está entrando numa grande comunidade, você que chegou agora está entrando numa grande comunidade. Eu aconselho você a continuar assistindo os outros vídeos aqui do módulo 0, tá? Onde nós vamos falar de outros assuntos, de atitudes mentais que você precisa para que você possa entrar aqui nessa formação. E por que a gente está fazendo isso? É porque a gente sabe que hoje o mercado de cursos você vende um curso e o objetivo dele é vender outro, e vender outro, e vender outro. Você observa que nós entregamos logo conteúdo completo.
se fôssemos vender, se o nosso objetivo fosse esse, a gente poderia vender bem, você sabe disso, eu não vou precisar falar disso não. Então nosso objetivo é formar você. Eu quero dar para você os parabéns, dizer que é um prazer ter você aqui conosco, realmente, tá? E sempre que você precisar, você pode enviar um e-mail, a gente vai te responder, te dar um suporte. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em abril, no dia 7 de abril, datei aqui o vídeo. Isso significa o seguinte, até o primeiro semestre aqui de 2015, nossa vida aqui na empresa vai ser bem corrida. E por quê? Porque a gente está fazendo várias formações ao mesmo tempo. Eu estou gravando, o Jairo está gravando, nós estamos criando plataforma, vai ser bem corrido. Do segundo semestre para frente, aí a gente já vai ter mais tempo. E nesse intervalo é bom porque você vai estar ocupado também estudando. Então você não vai precisar tanto da nossa intervenção. No segundo semestre para frente, aí nós vamos ter mais tempo de conversarmos, e aí vamos debatermos assuntos, vamos criar hangouts para que a gente possa se conhecer, você vai ver suas dificuldades. Pessoal, temos um monte de coisa para acontecer. O seu acesso nessa formação é vitalício, então não adianta pressa, não precisa ter pressa. Se você está apressado, novamente eu digo, se você está apressado em aprender... Vou pescar. Se você está apressado, você pode pedir... como você está começando agora, você tem 30 dias, você pode pedir aí o seu reembolso e a gente reembolsa sem problema. Porque o nosso objetivo não é ter quantidade de pessoas, é ter uma qualidade e realmente encontrarmos você um dia na sua empresa, aqui, sei lá, fazer parceria com você, ver você no seu negócio e ver que, poxa, a gente ajudou a construir o seu negócio, a gente te fundamentou. Funciona assim, pessoal. Ó, às vezes, você, de repente, daqui a um tempo, talvez você nem seja programador, mas os conceitos que você vai aprender aqui, de repente você descobre, eu não queria ser programador, eu tô aqui querendo ser programador pela modinha, porque eu acho que dá dinheiro, porque alguém acha que é bonito, porque eu quero fazer aplicativo, quero fazer um monte de coisa, e achei que era. E às vezes você de repente descobre que, bem, não é isso. Mas nessa trajetória, quando você vê a forma como você estuda, você começa a mudar algumas mentalidades, alguns comportamentos, já serviu para a sua vida, de repente você aplica isso para aquilo que você realmente quer. Isso também ajuda. Porque a gente nunca sabe o que a gente quer. Pra você ter uma ideia, o primeiro vestibular que eu fiz foi para medicina. E eu dei muito graças a Deus hoje não ter conseguido. Não era exatamente o que a gente queria. Mas naquela época você tem os seus motivos, né? Por que você quer fazer aquilo. Então, às vezes a gente pensa que é e às vezes não é. Então, mas só o fato de você tirar lição em tudo que nós fomos passar, as experiências, e você montar o seu negócio partindo disso aí, já valeu a pena. Finalizei, meu irmão. Eu só quero que você guarde uma palavra, metanoia. Mudança de mentalidade. Não, porque se você compreender isso, você vai ver que isso vai aplicar, não é só para aprender nossos cursos aqui não. Você vai ver que isso se aplica para toda a sua vida. É como o jeito disso. Os conhecimentos que você vai ter aqui, você pode simplesmente converter para outra área da sua vida. E é isso que a gente quer, mudança de vida. A gente não quer que seja apenas mero acumulador de informações. A gente quer que essas informações virem conhecimento. E esse conhecimento, porque o conhecimento tem esse poder de sempre transformar a vida de uma pessoa. E é isso que a gente quer para você. Conhecimento transformando a sua vida. Metanoia. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Eu ainda vou te ver bastante. Agora que você está entrando aqui na formação PHP. Se você está fazendo programação, você vai ouvir muito esse olá, pessoal. Se você não está fazendo, você vai ouvir o Jairo. Ele não tem bordão ainda, né? Não tem bordão. Mas, enfim. Galera do bem. Galera do bem. Mas, olá, você vai ouvir bastante isso. E, pessoal, é isso aí, um prazer. E até mais, pessoal. Aguardo você aí nos próximos vídeos. Não esquece, pessoal. Continue assistindo o módulo 0. Assista até o final. Tenha pressa não, pessoal. Você tem a vida toda para você aprender. Só resumindo aqui, eu passei praticamente 7 anos da minha... Vou colocar 6 anos. Tentando chegar exatamente aqui nesse projeto onde a gente está. Eu descobri que o principal motivo que impediu que eu conseguisse foi uma coisinha chamada de ansiedade. No dia que eu consegui controlar essa ansiedade, e um dia eu ainda vou falar mais sobre isso, você vai me ouvir bastante falando sobre isso, no dia que eu consegui controlar essa ansiedade, eu comecei a pensar, a projetar, a organizar e a conseguir as coisas. A mudança foi brusca e rápida. Quer dizer, então não fique ansioso de querer concluir logo essa formação. Entende que é uma coisa de cada vez. Vou te falar uma coisa. No ano passado, no começo de 2013, você prometeu algumas coisas para você no começo do ano, em janeiro.
Prometeu porque eu sei, todo mundo promete. Ah, nesse ano eu vou aprender isso e isso. Conseguiu, pessoal? Não. Né? Olha como não conseguiu. Isso por quê? Porque você não fez nada para mudar. Entende? Então é a mesma coisa. A gente pensa que determinadas coisas a gente está perdendo tempo. Pelo contrário, a gente está ganhando tempo. Tá? E se eu fosse falar mais, a gente não ia terminar esse vídeo aqui nunca. Porque a gente tem assunto. Então, tire a ansiedade. Eu economizei muito da minha vida depois que eu tirei a ansiedade. Então é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, meu irmão? Não, só tchau. Tá? Um grande abraço para você e até mais.